Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula do método bíblico indutivo. O material, você que é aluno, você que é colaborador e por meio desse seminário tem abençoado missões, você recebeu material escrito. Você recebeu duas apostilas. Uma na íntegra do que eu estou dizendo aqui, falando aqui. Você recebeu uma outro material, uma outra apostila que eu fiz quando dava a aula no CTMDT. E tem indicação dos livros. Então, o método indutivo, depois de assistir essas aulas, volte nesse material. O método indutivo, para ele funcionar para você, você vai ter que praticar. Pega o texto, segue igualzinho nós estamos fazendo. Eu mandei também um exercício é, para você fazer, e mandei ele corrigido. Você vai perceber que esse modelo que eu mandei, ele é um modelo bem exaustivo. Ele chega a ficar até cansativo se você fizer ele na íntegra. Mas se você quer dominar a interpretação bíblica, segue esse material que eu enviei aí para você. Vamos lá? Nós já falamos da observação, da interpretação. Agora nós vamos falar da aplicação. Gente, isso é muito importante. O meu propósito aqui é conduzir você, aluno, a compreender que o estudo bíblico ele não se encerra na interpretação correta. Eu fiz a interpretação correta, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Mas eu não paro ali, ok? O propósito de eu descobrir o que o autor está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, é para que isso gere transformação na minha vida através de uma aplicação prática da palavra de Deus. Então, saber aplicar o que eu interpretei é muito importante. Então vamos lá. O que é aplicação? Vamos lá. Aplicação é o passo onde a verdade bíblica se torna uma realidade vivida. Então eu descobri a verdade, interpretei. Por que eu interpretei? Primeiro observei, depois interpretei, cheguei naquilo que a Bíblia está dizendo. Agora isso vai se tornar uma realidade vivida. Eu vou pôr isso em prática. Então, trata-se de submeter, né, a vida, a mente, as emoções, as decisões à vontade revelada de Deus. Então, se trata de eu colocar toda a minha vida sujeita à palavra de Deus que eu interpretei. Segundo Caio Arthur, a aplicação é a ponte entre o conhecimento da verdade e a obediência prática à verdade. Então, sem aplicação, o estudo bíblico é apenas intelectual e não espiritual. Você talvez conheça, eu conheço algumas pessoas que intelectualmente eles conhecem a palavra de Deus, mas eles não colocam em prática, e isso não gera uma mudança espiritual na vida deles. Então, a aplicação sempre deve surgir após uma observação e uma interpretação fiel. Pastor, na observação eu já posso pular para a aplicação? Não pode. Não pode. Você vai aplicar de forma errada. Eu vou observar, depois da observação, eu vou interpretar e só depois eu vou aplicar na minha vida. Fazendo isso, eu não vou gerar distorções da palavra de Deus. Não vou. Eu não vou usar incorretamente o texto bíblico, né? Então, deixa de ser supersticioso. Ah, mas eu tô usando a Bíblia na minha vida. Mas você está interpretando errado. Você está aplicando errado. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. Então Deus não tem compromisso com uma interpretação errada. Deus queria comunicar isso aqui. Eu sei, agora eu aplico, aí nós vamos ver a grande mudança na nossa vida. Gente, isso é fantástico, fantástico, fantástico. Tiago 1:22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então vamos lá, vamos entender as etapas da aplicação. Eu usei aqui o livro que eu coloquei como referência para você. O Caio Arthur propõe um processo com 4 etapas fundamentais. Primeiro, conhecer. Então, antes de aplicar, é necessário compreender. Então, antes de eu aplicar, eu tenho que interpretar o texto para me compreender o texto, então eu pôr isso em prática. Então, o que que isso vai incluir? Uma leitura cuidadosa, ok? Uma observação profunda do texto e uma interpretação correta. Então, vamos voltar? O que que eu preciso fazer? Ler.
Leia, 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 leia várias vezes. Depois eu vou observar, uma observação profunda. Depois da observação profunda, eu vou o quê? Interpretar de forma correta o seu significado. Aí eu estou pronto para aplicar. Sem essa base, leitura, observação e interpretação, qualquer aplicação pode ser superficial, pode ser imprópria, pode ser descontextualizada. Então, conhecer. Uma vez que eu conheço, porque eu tive a interpretação correta, eu preciso relacionar. O próximo passo da aplicação é relacionar o ensino bíblico com áreas específicas da minha vida. Eu sempre falo, nós temos que é, 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 aplicar a Bíblia em todas as áreas da nossa vida. Então eu vou falar do meu relacionamento com Deus, do meu relacionamento com o próximo, né? Com as tentações pessoais, com as decisões práticas. Observe a ordem que eu coloquei: relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. Por quê? Jesus resume toda a lei: amar a Deus e ao próximo. Então, Deus, próximo, e como que isso me ajuda nas tentações, como que isso me ajuda a fugir do pecado, manter uma vida em santidade, como que isso me ajuda nas decisões práticas da vida, do dia a dia, que eu preciso tomar. Então, uma vez que eu conheci, agora eu vou relacionar. O terceiro passo é meditar. Meditar. A meditação bíblica não é esvaziar a mente, mas ruminar o texto. Essa expressão ruminar é ficar ali, ó, pensando no texto. É como um boi no pasto que fica ruminando o capim, mastigando, 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 mastigando. Então eu vou meditar. A Bíblia fala muito sobre isso. Salmo 1:2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei medita de dia e de noite, 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 de dia e de noite. Então, ruminar o texto é refletir sobre ele durante o dia, orar a partir dele, permitir que o Espírito Santo traga convicção, traga clareza. Então, uma vez que eu conheci, relacionei, meditei, agora eu vou pôr em prática. Essa é a resposta final indispensável. O que é colocar em prática aqui? Obedecer a palavra de Deus. Então, eu interpretei, a Bíblia está dizendo, não é para mentir. Eu tenho agora essa interpretação. Deus não quer que eu minta. Então, eu vou aplicar isso na minha vida e eu tiro a mentira da minha vida. Então, a prática deve ser específica. Ela deve ser mensurável, deve ser realista. Não, eu vou praticar algo que você olha uma utopia, você nunca vai conseguir. Comece fazendo o que você consegue. Eu consigo isso aqui. E você vai vendo que você vai mudando, 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 mudando. Então entenda, não basta eu quero ser um cristão melhor, mas sim vou eu vou praticar a palavra de Deus. Então não é só eu querer ser melhor, né? Não é só isso, é mais, é mais. Perguntas para aplicação. Isso aqui eu gosto muito porque ajuda. Para transformar a interpretação em vida prática, o aluno deve se perguntar: primeiro, o que esse texto me ensina sobre Deus? Primeira pergunta: o que esse texto me ensina sobre Deus? Se você gosta de anotar e deve anotar, anote isso. O texto me ensina isso, isso e isso sobre Deus. Segundo, o que esse texto revela sobre mim? Por exemplo, falamos aqui, perdão, sobre a mentira. O texto me ensina que eu sou um mentiroso. Anote lá, eu sou um mentiroso. O texto me ensinou isso. Terceiro, há algum pecado que precisa abandonar? Exemplo da mentira, sim, abandonar a mentira. Há algum mandamento a obedecer? Não mentir. Como posso aplicar isso hoje em minha realidade? Não vou mentir mais no meu dia a dia. Que atitude, hábito ou pensamento eu preciso mudar? Você entende? Se você faz essas perguntas, você vai saber como aplicar. Sem as perguntas certas, a aplicação permanece vaga. Você não vai assimilar. Você não vai. Amanhã você. Amanhã não, no mesmo dia, sua cabeça já foi para um problema na empresa, um problema em casa e você esqueceu o que você aprendeu. Agora vamos para diretrizes para aplicação. Vamos lá. A aplicação deve ser pessoal.
focada na sua própria vida, não na nos outros. Mas o texto está falando isso aqui, eu lembrei de fulano. Não, 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 não. Está falando é com você. Se fosse para falar com fulano, Deus teria falado com ele. Está falando com você. Ela é pessoal, ela é específica. Então, se você quer uma prática melhor, deixa de ser assim, evite as generalizações. Como, por exemplo, assim, preciso melhorar. Todo mundo precisa melhorar. Eu preciso melhorar em quê? O texto falou que eu preciso melhorar em quê? Seja específico. Né? Então, seja específico. Ah, o texto falou que eu tenho que orar. Todo mundo precisa de orar. Agora, não, então eu vou fazer 30 minutos diários de oração. Vou fazer que horas? Vou acordar às 6 da manhã e vou dedicar de 6 às 6 e meia à oração. Né? Então, tem que ser específico. Prática, ela deve poder ser vivida em ações concretas e mensuráveis. Sai daquele mundo. Não, não, é possível. Isso eu vou fazer. Vou fazer hoje, vou começar hoje. Né? E ela precisa ser usada, mais realista. Quando eu falo de ousada, é no sentido de transformadora, porque a palavra de Deus é assim. Mas ela é possível no contexto da vida real, do meu dia a dia, eu consigo fazer. Por exemplo, Efésios 4, 29. Se eu estudo Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então, uma explicação específica seria: vou orar antes de conversar com meus filhos para que minhas palavras edifiquem, não os feres. É um exemplo. Vamos lá. Já que eu falei de exemplo, vamos de exemplos e aplicações. Vamos ver como que eu aplico um texto observando esse processo. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Então vamos para a aplicação. Conhecer. Paulo fala sobre humildade e considerações pelo próximo. É o que ele está falando no texto. Vamos lá. Relacionar. Tem agido com egoísmo em minhas decisões familiares? Poderia ser, estou agindo com egoísmo em minhas decisões no trabalho? Pode ser. Meditar. Repetir e orar o texto. Senhor, ensina-me a considerar meu cônjuge, meu colega, com humildade. Vamos lá, praticar. Esta semana deixarei de lado uma preferência pessoal para servir a outra pessoa no meu trabalho. Olha como a gente vai se tornando um cristão melhor. Eu estou falando só de 2 versículos. Você imagina se eu estudar e começar a praticar a palavra de Deus, o quanto a minha vida vai mudar. E para a gente terminar essa aula, a transformação pela palavra. Quando eu faço a aplicação, e a aplicação ela é o ponto de transformação real na vida cristã. Não se trata de informações, mas de uma formação espiritual. O que Romanos 12, 2 nos chama? Ele nos chama para sermos transformados pela renovação da nossa mente. E isso só é possível quando a palavra molda os pensamentos, molda as emoções, os desejos, as decisões. Então, estudar a Bíblia sem aplicar é como olhar no espelho e depois esquecer quem você é. Então, por que nós temos tantos cristãos que estão ouvindo tanto da palavra de Deus e estão até lendo, mas você não consegue ver mudança na vida deles, porque eles não colocam em prática a palavra de Deus. Então, a aplicação, ela é o destino final do estudo bíblico. Se eu fiz o estudo e não gerei aplicação na minha vida, eu perdi tempo. Eu só adquiri conhecimento intelectual, e esse não é o propósito da Bíblia. Então, sem aplicação, não vai haver maturidade, eu não cresço, eu não me santifico, eu não me torno parecido com Jesus. E cada texto bíblico, cada texto, a Bíblia toda é um chamado à obediência. A Bíblia toda é um chamado à obediência. Quero abençoar a sua vida. Está sendo muito bom estar com você aqui nessa aula. E eu oro em nome de Jesus para que você aprenda a interpretar a Bíblia e coloque ela em prática mais e mais na sua vida. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus permitir.